Atenção! Torcedor alviverde! Uma série de eventos explosivos está sacudindo os bastidores do Palmeiras e pode mudar completamente os rumos do clube nos próximos dias. Críticas pesadas ao técnico Abel Ferreira, escândalo envolvendo Dudu e Leila Pereira, investida polêmica do Verdão em Tati Castellanos e até uma possível reviravolta internacional com Endrick. É isso mesmo que você ouviu. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e as consequências podem ser devastadoras. O Palmeiras está prestes a atravessar uma tempestade sem precedentes. Mas será que o fim de uma era está realmente chegando? E o que vem depois? Fique com a gente até o fim, porque as revelações que vamos trazer aqui vão explodir como uma bomba no coração da torcida. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa sua opinião nos comentários, porque o que você vai ouvir agora, ninguém está preparado para digerir tão facilmente. A temperatura subiu no Allianz Parque após o empate frustrante contra o Mirassol, em um jogo que parecia controlado, mas que terminou com gosto amargo para o torcedor palmeirense. O time abriu o placar com um belo gol de Facundo Torres, mas cedeu o empate em falha coletiva que escancarou o momento instável da equipe. E foi justamente nesse cenário que o jornalista Felipe Facincani decidiu romper o silêncio, e quando ele fala, é bom prestar atenção. Em seu canal no YouTube, o comentarista não poupou palavras para detonar o técnico Abel Ferreira, criticando com veemência a escolha de deixar Alan e Maurício, considerados os melhores do time no Mundial, no banco de reservas. Segundo Facincani, a insistência de Abel em decisões questionáveis está minando o rendimento coletivo e tirando o brilho do elenco. Facincani foi ainda mais longe em sua análise, afirmando categoricamente que o trabalho de Abel Ferreira bateu no teto. Para ele, o técnico não consegue mais extrair desempenho da equipe como fazia anteriormente, e isso estaria custando pontos importantes ao Palmeiras na tabela do Brasileirão. A crítica é pesada, mas ecoa entre parte da torcida, que começa a demonstrar impaciência com a estagnação aparente do time. O empate contra o Mirassol, dentro de casa, foi a gota d'água para muitos palmeirenses, que cobraram mudanças urgentes nas redes sociais. Facincani sugeriu que talvez o melhor caminho seja mesmo uma separação amigável entre clube e treinador, antes que a relação se deteriore de vez. A torcida está dividida, mas o clima é de alerta máximo nos bastidores. Com o empate, o Palmeiras corre sério risco de cair para a 7ª posição no campeonato, algo impensável para um clube que há pouco tempo era apontado como um dos favoritos ao título. A equipe que encantava pela intensidade, organização tática e mentalidade vencedora parece hoje presa em um ciclo de decisões duvidosas e resultados decepcionantes. Internamente, fontes ligadas ao clube revelaram ao site All Sport que é incômodo com algumas escolhas recentes da comissão técnica, especialmente no setor de meio-campo, onde nomes promissores estão sendo preteridos em momentos decisivos. A pergunta que paira no ar é inevitável: estaria Abel perdendo o vestiário? Ou será apenas uma fase turbulenta dentro de um ciclo vitorioso que ainda pode se reerguer? Mas o clima de tensão não se limita ao campo. Fora dele, o Palmeiras enfrenta um dos episódios mais polêmicos de sua história recente. O ídolo Dudu será julgado pelo STJD por misoginia após declarações ofensivas contra a presidente Leila Pereira nas redes sociais. Segundo denúncia, o atacante feriu o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atos discriminatórios. A pena pode ser duríssima, de 5 a 10 jogos de suspensão, além de multa. O julgamento está marcado para esta sexta-feira, e a expectativa é de um veredito com potencial para agravar ainda mais a crise institucional entre clube e jogador. Um escândalo que mancha a imagem de uma das maiores referências recentes do Verdão. O caso Dudu Leila ultrapassou os limites do futebol e chegou ao campo jurídico. O jogador, por sua vez, também não ficou calado. Dudu abriu uma queixa-crime contra a presidente do clube, alegando difamação, em resposta às declarações feitas por Leila após o episódio. A audiência está marcada para o dia 26 de agosto, e promete ser um capítulo dramático desse embate que parece longe de uma resolução pacífica. A relação entre ídolo e clube, antes marcada por conquistas e carinho mútuo, hoje é terreno minado. O rompimento é real, irreversível para muitos, e o julgamento desta sexta pode ser o estupim de uma nova guerra entre torcedores, diretoria e a própria história do Palmeiras. Um episódio que, certamente, será lembrado por décadas. Enquanto isso, uma movimentação nos bastidores chamou a atenção da torcida mais atenta. O Palmeiras oficializou a contratação definitiva do jovem atacante Sorriso, de apenas 20 anos, que pertencia ao Atlético Guaratinguetá SP. O clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, assinando com ele até 2027. O valor da multa para o exterior impressiona: 50 milhões de euros, ou cerca de 320 milhões de reais.
Sorriso já vinha sendo destaque no Sub-20 e participou ativamente da conquista do Brasileirão da categoria em 2024. A decisão reforça a estratégia da diretoria de apostar forte na base, mas será essa a solução ideal em meio a tantas crises dentro e fora de campo? Sorriso, que soma 72 jogos e 16 gols nas categorias de base, é tratado internamente como um dos grandes nomes da nova geração do Palmeiras. Sua performance chamou a atenção até da comissão técnica principal, que estuda promovê-lo de forma definitiva para o elenco profissional ainda neste semestre. A aposta da diretoria é que a juventude e a ousadia de jogadores como ele possam injetar novo ânimo em um grupo desgastado, mas os riscos são claros. Jogar a responsabilidade de reconstrução nos ombros de um garoto pode ser perigoso, ainda mais com o clube sob pressão máxima. Mas se há algo que o Palmeiras ensinou nos últimos anos, é que não se deve subestimar a força de sua base. No cenário internacional, outro nome ligado ao Palmeiras volta aos holofotes, Endrick. O jovem atacante, agora no Real Madrid, enfrenta um momento delicado na Espanha. Com lesão que o afastará por 6 semanas, Endrick vê sua posição ameaçada por nomes como Mbappé e Gonzalo Garcia, este último ganhando cada vez mais moral com o técnico Xabi Alonso. A situação gerou incerteza sobre o futuro do brasileiro no clube merengue, e rumores indicam que o Newcastle estuda uma proposta audaciosa de 70 milhões de euros, cerca de 451 milhões de reais, para tirá-lo de Madrid. Uma bomba que pode explodir no mercado europeu a qualquer momento. Segundo informações do portal Relevo, o Real Madrid ainda aposta no potencial de Endrick, mas não descarta escutar propostas que ultrapassem os valores investidos em sua contratação. Lembrando que o clube espanhol pagou 47,5 milhões de euros em 2024 para garantir o atacante até 2030. A possível ida ao Newcastle reabriria, inclusive, portas para futuras negociações envolvendo bônus de performance que ainda beneficiariam o Palmeiras, seu clube formador. Mas a pergunta permanece: seria Endrick capaz de se tornar estrela na Premier League? Ou o destino dele será a obscuridade precoce, como tantos outros talentos brasileiros que saíram cedo demais? Enquanto os olhos da Europa observam Endrick, o Brasil vive outra disputa de bastidores que pode reacender velhos conflitos entre Palmeiras e Flamengo. O rubro-negro está no mercado atrás de um substituto para Pedro, que deve ser negociado, e identificou Tati Castellanos, atualmente na Lazio, como principal alvo. O clube italiano, porém, já sinalizou que não está disposto a liberar o atacante por empréstimo, exigindo nada menos que 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais, para qualquer negociação. E é aí que entra o Palmeiras, que também monitora Castellanos desde 2021, reacendendo uma disputa silenciosa com os cariocas. De acordo com o portal La Repubblica, a Lazio considera Castellanos peça-chave para o futuro do clube e não quer vendê-lo neste momento, ainda mais em meio à pré-temporada europeia. No entanto, a pressão financeira e o assédio de clubes sul-americanos podem mudar o rumo da história. O Palmeiras estuda se vale o alto investimento por um jogador que, embora promissor, ainda não se consolidou em grandes ligas. Por outro lado, a possível chegada de Castellanos representaria um recado claro: o Verdão ainda está disposto a abrir os cofres para reforçar seu ataque, especialmente em tempos de incerteza sobre a permanência de jogadores-chave e o futuro da comissão técnica. O interesse renovado por Castellanos reacende memórias da janela de transferências de 2021, quando o Palmeiras chegou a abrir conversas pelo atacante, mas esbarrou nos valores pedidos pelo New York City, seu clube à época. Agora, com o jogador valorizado e atuando na Europa, o desafio é ainda maior. O staff do jogador, por sua vez, vê com bons olhos uma possível transferência para o futebol brasileiro, onde Castellanos teria espaço para ser protagonista. Mas a novela está longe de terminar, e o torcedor palmeirense acompanha de perto, dividido entre a esperança de uma nova referência no ataque e o receio de mais uma frustração no mercado. Tudo isso acontece em um momento em que a pressão por resultados volta a crescer sobre Abel Ferreira. O treinador, que já foi praticamente intocável no clube, hoje precisa lidar com críticas vindas de todos os lados: imprensa, torcida, conselheiros e até mesmo jogadores. A decisão de deixar Alan e Maurício no banco contra o Mirassol gerou uma enxurrada de comentários negativos nas redes sociais, e alguns influenciadores ligados ao Palmeiras começaram a sugerir que o ciclo do treinador poderia estar se esgotando. A diretoria, por enquanto, mantém o discurso de apoio, mas os sinais de desgaste são visíveis. O clima nos bastidores do Palmeiras é de tensão e expectativa. A sucessão de eventos, o julgamento de Dudu, as críticas a Abel, o mercado de transferências, as incertezas sobre Endrick e a oscilação no Brasileirão, está criando um ambiente de instabilidade que pode resultar em mudanças drásticas a qualquer momento. As próximas semanas serão cruciais para definir o rumo da temporada e, quem sabe, o futuro do clube nos próximos anos. O torcedor, perplexo,
só pode acompanhar e torcer para que o Verdão reencontre sua essência. Porque, neste momento, o Palmeiras está diante de uma encruzilhada histórica. E agora, palmeirense, queremos saber a sua opinião. Você acha que Abel Ferreira ainda deve seguir no comando técnico do time? Dudu merece ser punido com severidade ou ainda há espaço para reconciliação? Sorriso pode ser a nova estrela do ataque? Castellanos vale esse investimento milionário? Endrick deveria voltar ao Brasil ou lutar por espaço no Real? Deixe tudo nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas atualizações e compartilhe este vídeo com todos os palmeirenses que você conhece. Porque o que está por vir pode mudar tudo.